Cirurgia na boca. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores e a todos aqui presentes e os munícipes que nos assistem aí de suas residências. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito o vereador Fabiano Oxa que proceda à leitura bíblica. Provérbios 12, aquele que ama a disciplina, ama a ciência, mas o que detesta a repreensão é um insensato. Amém. Comunico aos vereadores que desejam fazer uso da palavra que se inscrevam no livro de oradores. Coloco em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de novembro de 2025. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária realizada no dia 17 de novembro de 2025. Da mesma forma, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata aprovada. Lembro aos vereadores para assinarem a lista de presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente, podendo dar as explicações que forem necessárias. Projeto de lei número 176, 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a cessão de uso de bem imóvel pertencente ao município de São Gabriel da Palha ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Projeto de lei número 177, 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover termo de concessão de uso de bem imóvel municipal. Projeto de lei número 178, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a campanha Natal Premiado no município de São Gabriel da Palha, autoriza a aquisição e doação de prêmios aos consumidores sorteados e da outras providências. Projeto de lei número 180, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover termo de concessão de uso de bem imóvel municipal. Projeto de lei número 182, de autoria do Poder Executivo Municipal, que ratifica os termos de acordo de parcelamento dos déficits atuariais dos exercícios financeiros de 2022, 23 e 24, celebrados entre o Poder Executivo Municipal e o Regime de Previdência Social, RPPS, do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de lei número 183, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro adicional abono aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias e da outras providências. Projeto de lei número 179, de autoria do vereador Renato, que dispõe sobre o exercício da atividade de condutor de ambulância no município de São Gabriel da Palha. Projeto de lei número 181, de autoria do vereador Getúlio Filho, Fagner Ferreira, Fabiano Ocha e Robinho Dubley, que dispõe sobre a adoção oficial do calendário nacional de datas comemorativas e de campanhas de conscientização instituído por lei federal no âmbito do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de resolução número 11, de autoria da mesa, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Projeto de resolução número 12, também de autoria da mesa, que institui o recesso legislativo remunerado de fim de ano para os servidores da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e estabelece regras para sua concessão e manutenção dos serviços essenciais. Moção número 53, de autoria do vereador Edinho, que apresenta votos de aplauso aos senhores Edivaldo Bianchi Júnior e Loi Anderson de Jesus pela realização do evento Rock in Rio, ocorrido no Rio São José, em São Gabriel da Palha.
Moção número 54, de autoria do vereador Léo Bragato, que apresenta votos de aplausos ao senhor Alex Coslop e à empresa Criative, agência de publicidade, pelos 19 anos de atuação profissional e 13 anos de fundação, contribuindo de forma notável para o desenvolvimento da comunicação, do marketing e do empreendedorismo no município de São Gabriel da Palha. Requerimento número 21, de autoria do vereador Getúlio Filho, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde, bem como à Comissão de Fiscalização do Contrato da empresa responsável pela administração do hospital, que encaminhe cópia da prestação de contas referente aos últimos 3 meses de execução contratual, remetendo-a para seu e-mail ou para o seu celular. Requerimento número 22, de autoria dos vereadores, da vereadora Lucinéia, dos vereadores Léo Bragato, Zé Roque e Gabriel Canal, que solicitam ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações: cópia da lista completa e atualizada de todos os contratos de locação de bens imóveis vigentes celebrados pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha com terceiros, contendo obrigatoriamente nome ou razão social da empresa ou pessoa contratada, número do contrato e processo administrativo correspondente, objeto da locação, descrição detalhada do bem locado, data de início e término de cada contrato, valor mensal e total contratado, secretaria responsável por cada locação, relação de fiscais, cargo exercido pelo fiscal, número da matrícula e telefone de contato. Indicação número 343, 2025, de autoria do vereador Fagner Ferreira, que solicita ao Poder Executivo Municipal a instalação de quebra-molas nos 3 pontos críticos da ES 137, nos trechos de responsabilidade do município. Indicação 344, de autoria do vereador Getúlio Filho, que solicita que seja incluída a comunidade do Córrego Blei no roteiro semanal de coleta de lixo, com a passagem de caminhão de coleta pelo menos uma vez por semana. Indicação número 345, de autoria do vereador Renato, que solicita ao Poder Executivo Municipal realização de solicitação de faixa de pedestre elevada. Indicação número 346, de autoria do vereador Getúlio Filho, que solicita ao Executivo Municipal que sejam adotadas medidas administrativas para ajustar o horário de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias durante o período de verão, em razão das altas temperaturas. Indicação número 347, de autoria do vereador Getúlio Filho, que solicita ao Poder Executivo Municipal que seja realizado o processo de regularização fundiária na área conhecida como Grota, localizada ao lado da quadra poliesportiva no bairro São Sebastião. Indicação número 348, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Poder Executivo Municipal elaboração de calendário oficial de repasse às instituições conveniadas ao Poder Executivo Municipal e a adoção de um planejamento prévio com definição de datas fixas para os repasses mensais. Indicação número 349, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Poder Executivo Municipal, com a máxima urgência, a contratação de um profissional de segurança para atuar na entrada da sede do Conselho Tutelar desse município. Indicação número 350, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Executivo Municipal, considerando a necessidade de atualização dos valores de diárias pagas aos servidores do Poder Executivo Municipal, sugerimos ao Poder Executivo Municipal o envio de um projeto de lei que estabeleça o reajuste desses valores. Para embasar tal proposta, sugerimos a adoção como referência o projeto de lei número 79, recentemente aprovado pela Câmara Municipal de Nova Venécia, cujas diretrizes seguirão em anexo. Indicação número 351, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Poder Executivo Municipal que seja realizada com máxima urgência uma operação tapa-buracos de melhoria na rua Duque de Caxias e na Avenida João 23, neste município. Esse é o expediente, senhor presidente. Neste momento, anuncia a hora da tribuna livre. Presidente, pela ordem aqui. Pois não, vereador. A gente tem o requerimento de urgência do projeto de lei 183, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro adicional, abono, aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e da outras providências. Esse é um recurso que é do governo federal, que vem especificamente para essas classes, e o prefeito, então, encaminhou um projeto de lei para a Câmara, para que esse recurso possa ser repassado para esses servidores. Obrigado.
Neste momento, anuncio a hora da tribuna livre e conceda a palavra ao pastor Arildo Fracalose, que falará sobre a evangelização e dispõe de 7 minutos e meio. Fica à vontade, lá. Rafael. Uma boa noite a todos. Queremos cumprimentar aqui excelentíssimos vereadores, vereadores dessa casa, o senhor presidente, todos os colaboradores, aqueles que estão conosco também, de casa, como o presidente disse. É uma alegria para nós, como o presidente disse. O meu nome é Arildo Fracalose, estou pastor em 2 das igrejas maranatas aqui em São Gabriel da Palha, e nosso objetivo aqui nesta noite é oficializar um convite a esta casa do evento mundial que nós da Igreja Cristã Maranata teremos, denominado de Trombetas e Festas. Esse evento ele se dará no próximo sábado, dia 29 de novembro, às 17 horas. E ele tem um cunho evangelístico, quando, na verdade, assim como todos os cultos da Igreja Cristã Maranata, ele traz por objetivo anunciar a volta do Senhor Jesus. Nós até mencionamos que não é mais um evento religioso, mas um evento profético, onde estaremos anunciando as profecias que se cumprem na palavra de Deus a todos aqueles que destinaram o seu tempo a nos ouvir. Um pouco usando o tempo que nos é fornecido, nós queríamos aqui deixar apenas algumas características da Igreja Cristã Maranata, essa igreja a qual foi constituída aqui no estado, uma igreja capixaba. São 57 anos a história da Igreja Cristã Maranata no cenário do Brasil e de todo o mundo. Ela teve o seu início em 1968, na cidade de Vila Velha, quando um pequeno grupo viveu uma experiência com o Senhor, denominado de batismo com o Espírito Santo, e ali então iniciou a trajetória espiritual desta igreja, que hoje está presente em 5 ou em todos os continentes da face da terra, presente em mais de 170 países. Nós contamos hoje com mais de 5.000 templos construídos ao longo desses 170 países. Temos também, nessa oportunidade, mais de 80 manaíns, que são estruturas físicas que nós destinamos ao nosso público, aos fiéis da Igreja Cristã Maranata, onde nos reunimos para seminários e eventos. Inclusive, o evento Trombetas e Festas se dará em um dos nossos manaíns, na cidade de Carapina, na Grande Vitória, e contará com a presença de mais de 5.000 pessoas locais. Esse evento ele se dará também de forma online, onde as plataformas digitais da igreja, canais do YouTube e também no canal aberto que a igreja tem, no canal 126 e também na Sky pelo 381, nós estaremos abrangendo todos os lugares, todos os países, todas as nações e todas as pessoas com as quais dissemos no início que queiram destinar o seu tempo de apenas 1 hora. Esse evento ele terá 1 hora de duração exatamente, pois será transmitido em rede nacional, então das 17 às 18 horas. E o nosso convite a esta casa, a todos os presentes, aos colaboradores, aos excelentíssimos vereadores e suas famílias, é que, se na oportunidade estiverem aqui em São Gabriel da Palha, nós temos endereço em 3 locais aqui em São Gabriel da Palha, a Igreja Central, que ela está ali eu vou colar aqui o endereço, Avenida João 23, 381, na saída para Nova Venécia. A Igreja 2, que nós chamamos de Vila Combônia, aqui no bairro Glória, na Ângelo Pacheco Rolim, número 163, e também ali no bairro Santa Helena, na rua José Piambini, 293. Então, é com muita alegria que nós oficializamos aqui esse convite a esta casa. Foi impresso também pela igreja e será entregue a cada um dos excelentíssimos vereadores este convite, para que vocês
juntamente à família, se presencialmente ou de forma online, e este evento também ele fica gravado nas nossas plataformas, podendo ser assistido numa outra oportunidade, onde traremos ali uma mensagem, um anúncio da volta de Jesus e narrar os acontecimentos que nos circundam. Digo sempre nos nossos cultos, nós vivemos dias de incertezas, incertezas sociais, incertezas econômicas e podemos dizer até de incertezas políticas, embora estamos numa casa do Legislativo. Mas nós podemos dizer que nós temos, em meio a tantas incertezas, uma grande certeza: Jesus virá. Isso é uma certeza, isso é uma profecia, que ela se cumpre todos os dias da nossa vida. Fica aqui o nosso abraço fraterno, senhor presidente, excelentíssimos vereadores e todos os colaboradores. Que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe as vossas famílias, as vossas vidas, e nos despedimos com um abraço fraterno e uma boa noite. Obrigado, pastor, pelas palavras do senhor aí, muito bem colocadas. E neste momento eu concedo a palavra ao Rafael Schneider, que falará sobre o abono dos agentes. E tem o tempo de 7 minutos e meio. Sim. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos os vereadores. A vereadora hoje não está presente, né, mas estender meu boa noite para ela. Boa noite ao presidente da casa, Aguilar. Gostaria de começar essa noite agradecendo primeiramente o espaço que está sendo cedido mais uma vez para o sindicato, que a gente está aqui em luta, representando a categoria, todos os servidores públicos no município de São Gabriel da Palha. E a Câmara, todo o tempo, ela se demonstra parceira, né, do sindicato em luta dos direitos dos servidores. Então, isso deve ser reconhecido e deve ser, né, agradecido a todos aí. Muito obrigado a todos os vereadores que sempre que a gente está lá, bate na porta, recebe a gente de braços abertos para estar acolhendo a nossa demanda, buscando melhorias sempre para o nosso servidor. E o presidente da casa também, né, que está sempre disposto para isso. Bom, vou começar também agradecendo ao pessoal que está assistindo de casa, todos os servidores públicos que estão assistindo de casa, aos agentes de combate às endemias, ao qual eu represento a categoria, sou um agente de combate às endemias há quase 17 anos, aos agentes de comunitários de saúde também, né, que estão indo de sol a sol. Gostaria de agradecer a luta deles que estão de sol a sol, levando saúde e qualidade de vida para toda a população gabrielense, né, e a toda a população brasileira que está aí nesse dia de sol a sol. Vim falar sobre o IFA, né? O que é o IFA? Muitas pessoas às vezes não conhecem, reconhecem só como chamado abono para o que chega para os agentes de saúde de endemias. Não, IFA é um repasse que vem do governo federal, né, destinado para a categoria, para os agentes de comunitário de saúde e para os agentes de combate às endemias, que só pode ser utilizado para algumas finalidades. Não pode ser utilizado, por exemplo, para pagar 13º, pagar salário e outras finalidades. Então, esse incentivo financeiro adicional vem para a categoria, não pode ser utilizado em outras situações. Muita gente tem essa dúvida, né? E gostaria de agradecer também ao Poder Executivo por estar enviando esse projeto para a Câmara, né, que isso é uma luta da categoria de anos e anos e anos aí, que a gente vem lutando nas gestões passadas, e a partir do momento que o Thiago assumiu a prefeitura, ele começou a fazer o repasse, né, para a categoria. Não da forma que nós gostaríamos, não no valor que nós gostaríamos, que achamos o justo e correto, mas ele faz o repasse, né, em sua parcialidade. Hoje, o IFA ele vem em repasse de 2 salários mínimos para a categoria, né, para cada servidor. E hoje está sendo repassado um valor de 50% em cima do valor que é destinado para a categoria, mas mesmo assim a gente deixa o nosso muito obrigado ao Executivo por estar lembrando da categoria. Tá? Isso é uma forma de reconhecimento da categoria que está lá de sol a sol, lutando, né, pela saúde da população gabrielense. Os agentes de saúde, os de endemias, nós não tivemos afastamento no período do Covid. Nós entramos na casa de cada um. Muitas das vezes as pessoas estavam doentes, não informavam para a gente, mas a gente entrava, só descobria quando a gente estava saindo da casa do morador que ele falava que estava com Covid.
Então, ou seja, nós também lutamos na linha de frente, somos merecedores, eu falo que somos porque eu também sou agente da EMIS, me enquadro nessa categoria, ao qual eu tenho muito orgulho de representar hoje e estar lutando, né? E para muitos que não me conhecem, né, meu nome é Rafael, sou casado, tenho 2 filhos, sou agente de combate às endemias há quase 17 anos, estou como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha, SISMUG, e sou delegado do Sind Saúde. É um sindicato ao qual também tem uma grande luta, representatividade no Espírito Santo inteiro, ao qual eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, que é o Sind Saúde também, ao qual a gente luta aqui representando também. Um grande abraço para a presidenta Geisa, que está lá na casa dela, acompanhando a gente. Um abraço, forte abraço para todos. Então, pessoal, gostaria de agradecer, mais uma vez, ao Executivo por estar enviando esse projeto para a Câmara, agradecer aos vereadores, que eu tenho certeza que acredito que não vai ter nenhuma objeção quanto a esse projeto, e acredito que serão, né, isso é um degrau para as próximas lutas que virão. Eu ainda acredito que não é o valor correto, mas pelo reconhecimento, o valor total para o que deveria ser repassado para os servidores, mas acredito que já é um degrau sendo subido e isso deve ser reconhecido. Como falei em outras gestões, nós não tivemos isso. Um agradecimento a ele está cada dia aumentando esse repasse para a categoria. E é isso aí. Agradecer a todos mais uma vez, presidente, por ter aberto as portas para a gente, né? Uma boa noite a todos. Vou ser bem breve hoje na minha fala, tá bom? Hoje viemos só para agradecer mesmo e elogiar o trabalho dos vereadores, nobres vereadores que estão aqui à frente desse Poder Legislativo. Forte abraço a todos. Não havendo nenhum vereador inscrito para essa ordem do dia, eu passo aos trabalhos, a ordem do dia. Nós temos aqui um projeto de lei, o requerimento de urgência, eu coloco o requerimento de urgência em votação, requerimento número 183. Ok. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, o requerimento de urgência foi aprovado. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para assinatura dos pareceres.
O projeto de lei 183, ele teve duas emendas. Uma emenda, vou pedir para o vereador Fagner, autor das emendas, que faça a explicação. Fagner com a palavra. Uma emenda, suprimiu dois artigos. Suprimiu dois artigos, uma emenda. Suprimiu dois artigos. E o parágrafo terceiro. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores, boa noite aos cidadãos que vieram acompanhar a gente aqui hoje. O projeto de lei 181 se refere ao abono para os agentes, como o Rafael bem veio aqui comentar. Porém, 183. Ele, no entanto, chegou com uma certa pressa na comissão. Então, primeiro vou começar justificando a pressa. Porque esse abono precisa entrar na folha de pagamento de dezembro, para que essas pessoas tenham aí um Natal um pouquinho mais confortável. Então, nós estamos fazendo essa exceção, trazendo essa urgência aí do projeto. O parágrafo 3º, ele previa duas limitações para o recebimento. A primeira era algum tipo de punição que o agente pudesse ter tomado nos últimos 3 anos. E depois, se ele ficou afastado por 120 dias. Existe uma situação em relação a essa verba, que ela é coletiva, e criar esse tipo de limitação poderia causar alguma insegurança jurídica. Alguém poderia entrar na justiça, reclamar, né, e causar algum imbróglio aí. Para evitar qualquer tipo de problema, e também achando justo, como é uma verba coletiva que todos os que estão trabalhando plenamente na função a recebam, nós fizemos a emenda para suprimir esses 2 artigos. Então, a emenda basicamente elimina as obrigações de não ter cometido nenhuma falta nos últimos 3 anos e não ter ficado afastado por 120 dias. Ok? Alguma dúvida? Beleza, era isso. Obrigado, vereador Fagner. Eu vou colocar a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Eu coloco em votação o projeto de lei número 183, com emenda incorporada. Coloco em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei também é aprovado. Eu agradeço aí. Eu quero, falar que é importante esse projeto, porque ele acaba aí reconhecendo o trabalho dessas meninas aí, maioria mulheres, também tem homens no meio, mas é importante que a gente cobre aqui ao prefeito um abono salarial também a todos os servidores da prefeitura, no todo, porque sabemos a importância desse abono de final de ano, sabemos que tem recurso para isso, e os funcionários sempre esperam isso aí, porque muitos deles, Piadinho, eles fazem o trabalho além do que tem que fazer, sabendo que o horário, às vezes, ele é curto, de meio horário para uns, mas o dia todo para outros. Então, que a maioria dos vereadores aí, todos cobrem, quem está mais próximo aí do prefeito, que ele faça essa gentileza de enviar para cá esse abono aí, para todos os servidores, já que a gente sabe que os servidores que estão recebendo hoje são mais que merecedores também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Léo. Projeto de lei número 9/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui a cobrança de taxa de fiscalização sanitária e de taxa de serviço sanitário. Estabelece as normas sobre a emissão de alvará sanitário e da outras providências. O projeto de lei teve também uma emenda de número 43. Eu coloco a emenda em discussão. Vereador Getúlio.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores. Esse projeto ele chegou na Câmara Municipal ainda no mandato passado, né, não foi votado. Esse ano ele chegou lá e nós formamos uma comissão, e nós montamos uma comissão de estudo para discutir essa emenda, e nós também não votamos ele a princípio. Por quê que nós não votamos? Porque as taxas, a princípio que eles mandaram para a gente, estavam praticamente dobrando o seu valor. Então, assim, lugar que às vezes pagava R$200, estava dobrando aí para R$400, R$500. Então, a gente decidiu fazer o quê? A gente montou uma comissão e a gente não quis aprovar desse jeito. A gente não aceitou aprovar nada que aumentasse o valor das taxas. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um estudo onde essas taxas elas são pagas em cima do tamanho do empreendimento e do risco sanitário que esse empreendimento pode vir a causar. Então, com isso, muitos lugares vão ter um decréscimo no valor, né? Aquelas pequenas empresas, aquelas que têm o menor risco, vão ter um decréscimo do valor. E apenas grandes empresas que talvez podem ter alguma alteração acima, mas esse valor também não é um valor que seja desleal e que seja que beira o ridículo. Não, nós desde o início, né, Fagner, Fabiano, Robinho, que está aqui, que não deixa a gente estar mentindo, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós fizemos questão que não punisse os nossos empreendedores, os nossos empresários, aqueles que geram emprego e renda no nosso município. Então, nós conseguimos chegar num padrão de taxa onde muitos locais vão ter um valor até menor de taxa e outros locais vão ter um acréscimo, mas é um acréscimo mínimo, diferente daquele que trazia o projeto original, que aí sim, ao meu ver, era um projeto que penalizava todo mundo, né? Todo empreendedor. E nós não queremos que isso acontecesse, e nós estudamos e trabalhamos para que isso de fato não acontecesse. Então, assim, eu dou segurança para os colegas que, se votar esse projeto, vocês vão estar votando um projeto que moderniza a lei, que cria uma situação onde a vigilância sanitária possa cobrar suas taxas de forma devida e de forma com que calcule tanto o risco quanto o tamanho do empreendimento. Vereador Fagner. Complementando a fala, novamente, né, boa noite a todos. Complementando a fala do vereador nobre colega Getúlio, nós fizemos um estudo de mais de 3 meses para chegar ao que nós estamos apresentando. No caso, nós fomos procurados na comissão com uma proposta que nós consideramos assim, um pouco até estranha, né, Getúlio? Nós olhamos os valores e começamos a questionar o porquê daqueles aumentos. Com mais de 2, 3 reuniões com o pessoal da vigilância, comentando como eles trabalham, como é que é o dia a dia deles, como funcionava o departamento deles e o porquê deles estarem requerendo isso. A partir desse primeiro contato, dessas reuniões, nós averiguamos junto à prefeitura a infraestrutura da vigilância, o que precisava, se tinha dinheiro em caixa lá para vigilância, e tinha. Então, isso não justificava aumento de taxa, já que ainda tinha dinheiro em caixa, já que o órgão, ele, na verdade, tem que arrecadar o suficiente para se manter e não para ter lucro, né? O órgão público não pode ter lucro. Então, nós fizemos esse estudo porque uma das reivindicações era essa lei antiguíssima, lá dos anos 90, e nós precisamos nos modernizar. A gente cobra de forma genérica vários tipos de serviços que nós prestamos aqui, então precisamos, né, dessa modernização. Nós iniciamos, então, um estudo profundo de como funciona, né, esse tipo de cobrança em todos os municípios vizinhos. Nós tivemos o auxílio, mais uma vez, aqui quero agradecer a ele, do Joaquim, que se aposentou recentemente,
nós fizemos um trabalho bastante diligente e chegamos a um denominador onde todos os tipos de comércio são classificados em 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, e 3 níveis de riscos diferentes. De acordo com o tamanho e nível de risco, ele começa a ter uma cobrança um pouquinho maior. Só que essa cobrança um pouquinho maior, realmente, é uma fração pequena. O projeto original dobrava, triplicava, e algumas vezes aumentava quase 4 vezes o valor do imposto de todo mundo. Então, o que nós fizemos foi, na verdade, esse imposto vai reduzir. Então, aquele comércio de bairro, aquele ponto de atendimento de saúde, uma fisioterapeuta que quer montar uma sala em São Gabriel, um consultório pequeno, um novo empreendimento, vai pagar taxas menores do que eram antes. Ao passo que supermercados, áreas muito grandes, vão ter acréscimo muito pequeno, tá, em relação ao que era pago, e as taxas de fiscalização, em geral, reduziram. Então, ou ficaram igual ou reduziram. Mas agora, com todas aquelas denominações que eram cobradas de forma genérica, e às vezes o contribuinte, pagador de taxa, ele pegava aquilo ali e falava, mas você está falando aqui só simplesmente taxa da vigilância? O que é isso? Você está me cobrando pelo quê? Agora está tudo discriminado, a lei foi amplamente modernizada, e não há em nenhum ponto dela alguma intenção de aumentar imposto para quem quer que seja. Na verdade, o que a gente percebeu é que, no geral, isso diminui e se equaliza com a necessidade financeira do Departamento de Vigilância, já que estava com dinheiro em caixa, entendeu? Para que esses valores se equalizem aí com a diminuição de taxa. Basicamente, foi isso que aconteceu. Vereador Léo. Meu presidente, eu respeito aí a fala dos nossos nobres colegas vereadores. Sei que vocês estudaram, mas nós precisamos também de convocar esses estabelecimentos para eles também opinarem em cima disso aí. Porque é muito fácil o prefeito mandar esse projeto para cá e sabendo que qualquer aumento de taxa, né, o Brasil já vive taxado mesmo, né? Para a gente ver que a brincadeira que eles fazem aí é o ministro que taxade, né? E chega também, a gente não pode deixar isso acontecer em São Gabriel. Eu acho que a intenção é boa, mas o prefeito de São Gabriel não consegue tapar os buracos da cidade, Ivani. Ele não consegue, assim, todo respeito aos nobres colegas vereadores, mas nós temos produtor rural ligando para a gente, pedindo para alugar a máquina para ir lá passar num terreiro, para ir lá passar num carregador. Então, eu acho que o prefeito ele precisaria de ele vir aqui e explicar por que ele quer aumentar a taxa de estabelecimento. Esses estabelecimentos, quando tem um menor, eu penso que esse vai pagar menos, mas o que vai crescer, a tendência é ele também pagar mais. Então, assim, eu particularmente sou contra o projeto, até porque se o prefeito estivesse fazendo o dever de casa dele, eu ajudaria muito ele a fazer esse aumento de imposto aí para a população. Muito obrigado. Vereador Léo, pelo que eu entendi aí, o vereador Getúlio falou e o vereador Fábio falou, só para resumir, tem comércios que vão diminuir e tem comércios que vão equalizar. Então, não tem aumento de taxa. Pois não. Esse projeto que vai ser votado hoje, que seria votado hoje, como eu disse, ele foi feito pelas comissões. O prefeito mandou um projeto inicial, que nós não concordamos, até depois que mandamos para ele, ele falou assim, Getúlio, isso daí foi feito por uma comissão, isso daí não foi feito por mim, eu também não sou a favor de aumentar taxas, e vê lá o que vocês podem fazer. E aí a gente fez um estudo em cima disso, porque quem fez o projeto foi uma comissão. Você sabe que essa comissão geralmente é feita por pessoas técnicas. E muitas vezes o técnico, ele não olha o lado político. E nós queremos levar o lado político também. Como que é o lado político? É o lado do voto? Não. O lado de políticas públicas que geram emprego e renda e fomentam o nosso município. A abertura de novos empreendimentos. Então eu garanto assim para você, do fundo do meu coração, se quiser, a gente pode fazer esse estudo, pode fazer essa análise. Agora, eu garanto para você que esse projeto hoje, ele vai modernizar
a lei que cobra a taxa em relação às questões de vigilância sanitária, e a lei que nós fizemos hoje, eu garanto para você também, que não só moderniza, mas ela diminui o valor que hoje é cobrado dos nossos empreendedores. Tá? Eu garanto isso para você. E procuramos fazer uma lei justa. A lei que eles estipularam lá, no princípio, no projeto original, por exemplo, hoje, eu falo por mim, né, um consultório odontológico, hoje é cobrado 2 valores de referência, anualmente de taxa. Estava aumentando para 5. Eu falei, o que justifica aumentar para 5? Entendeu? Um consultório de fisioterapia, aí eles falaram assim, não, a gente vai aumentar para 5 porque essas taxas estão defasadas. Isso quem falou foi o próprio pessoal da equipe técnica, né, da vigilância. Aí a gente falou assim, olha, não, a gente não concorda com isso. Então a gente foi ver quanto que tinha em caixa, no caixa da vigilância. Tinha aproximadamente R$200 mil no caixa da vigilância. Então não havia porquê, motivação para fazer um aumento dessas taxas. Então o que nós fizemos? Nós apenas modernizamos a lei, porque hoje, como o Fagner disse, várias taxinhas que eram cobradas falavam assim, serviços de vigilância sanitária. Não especificava que serviços eram esses, era uma taxa única cobrada, então a gente criou um valor específico para cada tipo de cobrança. E a gente colocou de forma com que isso não onerasse no bolso do empreendedor. Eu acho que é um avanço para São Gabriel da Palha, é um avanço para a geração de emprego e renda. Nós não estamos criando taxas, nós estamos apenas modernizando a lei que trata desse assunto. Eu daria a maior garantia do mundo para vocês votarem esse projeto. Se vocês quiserem estudar, é um projeto que foi feito por nós, é justamente, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Amanhã ou depois, alguém pode retirar, pode-se, hoje, com a nossa fala aqui também, se retirar esse projeto de tramitação, que é um projeto que só pode ser proposto pelo Executivo, e nós estamos emendando, nós estamos praticamente fazendo um substitutivo. Se a gente alongar essa discussão, a gente talvez vai manter uma lei atrasada, e aí vai manter uma lei onde muitas vezes cobra de forma desleal aquele cara que não deveria ser cobrado uma taxa tão grande. Eu te afirmo com muita tranquilidade, se vocês quiserem votar hoje, eu garanto, como empreendedor que sou, né, da área da saúde, que pago taxa anualmente, assim como eu vejo que outros estabelecimentos de pequeno porte vão ser beneficiados com isso, eu acho que se a gente prolongar essa discussão, a gente pode, inclusive, retroagir em relação às discussões dessa lei que estão sendo desde de janeiro que esse projeto foi protocolado. E a gente vem discutindo ele e a gente fala, não, desse jeito não dá, né, Fabiano? Desse jeito não dá, a gente só aceita se manter as taxas do jeito que estão. Modernizar, tudo bem. Agora, aumentar as taxas, não. Então, o projeto que vai ser votado hoje, que está sendo colocado em pauta aqui, é um projeto que foi discutido e rediscutido de forma a não aumentar o valor das taxas. Pode confiar naquilo que eu estou falando. Foi interessante o Léo comentar a respeito de outras atribuições e questões relacionadas ao município e taxas e tal. Então, preciso esclarecer um detalhe importante. Nenhuma taxa recolhida pela vigilância sanitária pode ser aplicada em nada além da própria vigilância sanitária. Ela funciona como manutenção do próprio setor. Então, tudo que é recolhido por ela tem que ser aplicado ali, ou em equipamento, ou em infraestrutura, mas da vigilância sanitária. É por isso que o caixa da vigilância tinha mais de R$200 mil parado. E foi um dos estopins da gente pensar assim, opa, se tem dinheiro parado ali, significa que as taxas, apesar de defasadas em relação ao que eles estavam almejando, elas são mais que suficientes para manter a estrutura atual da vigilância sanitária. Se essa estrutura aumentar algum dia, for outra situação, tem que mandar outro projeto. Mas para a estrutura atual, elas estavam até acima do que a gente considerava ideal. De forma que qualquer coisa arrecadada por eles vai ser usada apenas para a manutenção do próprio serviço. Um detalhe, quando a gente começou a discussão, ficava óbvio que um supermercado grande pagava a mesma coisa, em termos de taxa, do que uma quitandinha na esquina em um bairro. Isso aí a gente achou um absurdo. Então, a realidade hoje, a pessoa que tem um pequeno comércio de bairro, a lei está diminuindo bastante em relação ao que ela pagava antes. Já quem tem um comércio muito grande, um grande supermercado, a lei atualiza muito pouco, coisa
de fração tipo 0,25 acima, né? Mais ou menos isso, 0,25 acima. De grande porte. De médio porte e pequeno porte, geralmente você não vai ter diferença. A menos que seja de altíssimo risco para a população, envolva alguma situação de saúde mais séria, porque isso vai equalizar ali. Os valores são do mesmo para menor. Na verdade, praticamente todos vão ficar menor do que é. Tá? Ô, presidente, rapidinho. Gente, já está bem explicado o projeto aí. Não, presidente, só que para a gente chegar num consenso. Importante, presidente, toda vez eu fico temando aqui com vocês que um projeto desse, ele precisa de sair de dentro da Câmara. Ele não pode ficar só aqui dentro, entendeu? É essa questão que eu fico batendo na tecla, que isso envolve muita gente. E o empreendedor não aguenta mais pagar imposto, certo? E aí, eu entendi o contexto que vocês fizeram aí. Quem estava com 100 metros e quem estava com 50, pagava a mesma coisa. Agora vocês estão pagando estão cobrando por metragem. Mais ou menos isso. Tá, eu concordo, mas eu quero só chamar a atenção aqui para você, Getúlio, rapidinho, que nós não estamos contra o projeto, nós estamos contra o aumento de taxa. Já que você me falou aqui que o projeto não mexe na taxa, que eu não estudei o projeto, tá? Porque era muita coisa e acabou eu vendo na última hora agora aqui e eu não me atentei. Mas vamos confiar na comissão. Muito obrigado. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda. Coloco o projeto de lei em votação com emenda em discussão com emenda incorporada. Em vota. Que registre aí, o Zé Roque aqui e o Gabriel também estão juntos no voto. Nós somos a favor da emenda pela comissão, contrário ao projeto que veio do Executivo. Muito obrigado. Coloco o projeto em votação com a emenda incorporada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado com a emenda incorporada. Avani, seja bem-vindo aí, essa casa de lei. Já foi vereador de São Gabriel. Obrigado aí pela sua presença. Projeto de lei 149, de autoria do vereador Leonardo Luiz Valbosa Bragato, que institui a campanha municipal permanente Divulga Pet, para informar os animais recolhidos e disponíveis para adoção no âmbito do município de São Gabriel da Palha. Esse projeto também teve a emenda número 39. Eu coloco a emenda em discussão. Projeto Divulga Pet. Coloca a emenda em discussão. Tá certo, você mesmo aqui. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Coloco o projeto de lei 149 em votação com a emenda incorporada. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também aprovado. Pois não, Léo. Quero agradecer aí a comissão pela análise do projeto e o presidente por pautar essa, juntamente com o nosso futuro veterinário, vereador Gabriel, já fazendo um belíssimo trabalho na comunidade. A gente sempre valorizando o trabalho aí dessas pessoas que estão lutando aí com esses animais que muitas vezes são abandonados, são judiados e muitas outras coisas mais, né? Todo mundo tem um animalzinho de estimação dentro de casa, que seja ele um periquito, um cachorro, um gatinho. E esse projeto visa a gente dar mais respaldo aí para esse trabalho da SOS Animais. E, antemão, já agradecendo
a todos os colegas que estão aí ajudando o SOS. Né? A gente sabe que está aqui Asilo, está aqui também a PAI, representada aí pelas nossas meninas, que fazem também um belíssimo trabalho, mas precisa de apoio. Então, presidente, muito obrigado aí. E assim, justificando o nosso voto aqui, o agradecimento meu e do vereador Gabriel. Projeto de Lei 153, de autoria do vereador Renato Diniz Teste, que institui a fixação de placa informativa informando o número, telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino, saúde, público e privado na rede municipal de São Gabriel da Palha e da outras providências. O projeto também sofreu a emenda 42. Eu coloco a emenda em discussão. Isso. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Coloco o projeto de lei com emenda incorporada em discussão. Em votação. Projeto de lei aprovado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ninguém discute, então está aprovado. Projeto de lei aprovado com emenda incorporada. Projeto de lei 158, de autoria do vereador Renato, que institui o Dia Municipal do Contador, no calendário municipal de São Gabriel da Palha. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Em turno único também. Projeto de lei 163, de autoria do vereador Renato, que institui o calendário municipal de São Gabriel da Palha, o Dia Municipal do Aventureiro. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto também aprovado em primeiro turno. Projeto de lei 165, de autoria do vereadora Lucinéia Estrela dos Santos, que institui o Programa Municipal de Arborização Urbana no município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Coloca em discussão o projeto. Pois não, vereador Léo. Presidente, esse projeto aqui, eu até fico aqui ouvindo os colegas falar aqui, a gente fica até rindo. Mas essa questão aqui da arborização, nós estamos passando por um momento muito difícil, São Gabriel. Nós temos o motosserra do prefeito, não para, Zé Roque, de cortar a árvore. Ele não desliga, não. É um negócio esquisito. Mas, gente, depois das inúmeras árvores que estão sendo retiradas, matadas mesmo, que esse que é o nome do... O meio ambiente que era para estar protegendo, está matando. Então, assim, eu não sei qual é o intuito dessa liberação. Tem uma igreja bonita agora aqui que foi construída perto da minha casa, ali do lado do asilo. Ali tinham 6 árvores que foram retiradas. 30 anos, vereador Ian, 30 anos para uma árvore dessa crescer. É muito simples eu falar assim, eu vou retirar porque vai me atrapalhar. Mas eu preciso que nós, vereadores, possamos cobrar mais rigidez para que essa liberação ela venha acompanhado aí de uma comprovação de que essas pessoas vão plantar árvores. O Arildo, né, policial, faz um trabalho belíssimo em São Gabriel e nós precisamos de ajudar ele a fazer esse trabalho, presidente. A vereadora Lúcia assinou junto comigo esse processo aqui, esse projeto, mas nós temos que ficar atentos que nós temos notícia aí que essas árvores que saem daqui do posto do Elimbai até na Cachoeira da Onça, vão ser começadas a ser retiradas. Essas árvores, elas foram plantadas, se eu não me engano, na época do senhor Anastácio Cassaro. Então, gente, nós precisamos de brigar. Eu, Zé Roque, como um católico bem presente, eu fico assim, preocupado. As pessoas vão para a igreja. Esse ano, na nossa igreja, a campanha da fraternidade, presidente, foi para defender o meio ambiente. E eu não consegui ver ninguém levantar
e gritar, para não derrubar uma palmeira, para não derrubar mais árvores. A gente sabe que quem vai plantar tem o direito de fazer a derrubada aí de 70% da área e 30% tem que ficar de pé. E a lei está muito rígida. A lei federal, ela endureceu. E aí, presidente, eu preciso do senhor também para ajudar a cobrar como chefe do Legislativo, para que nós não tenhamos mais árvores cortadas. Senão, daqui a pouco, nós vamos viver numa cidade sem árvores. Os animais não vão ter lugar para ficar, as crianças não vão ter lugar para descansar. Eu tive aqui, no dia que eu fui gravar o vídeo ali, para ver se eu chamava atenção, uma pessoa chegou para mim e falou, não, essa árvore teve que ser cortada porque estava mijando muito aí debaixo dela. Mas, gente, até uma criança, né, que a gente está ali no aperto com o filho, você tira o pingolim dele ali, ele vai lá e vai mijar. Então, assim, é um trabalho da Câmara, presidente, ajudar a gente a cobrar. Um só gritando não faz muito barulho, mas eu vou continuar gritando e vou fazer uma ação aqui, presidente, para que a gente possa plantar algumas árvores em nome da Câmara Municipal como protesto. Vocês sabem que eu sou um pouco crítico e bom prefeito, mas eu vou continuar sendo, porque de quanto que ele estiver fazendo as coisas erradas que ele está fazendo, eu vou mostrar para a população. Então, assim, quero agradecer a todos vocês pela futura aprovação aí do nosso projeto. Muito obrigado. Vereador Getúlio. Boa noite, presidente, e a todos os colegas. Léo, eu em 2017, né, fiz uma indicação parlamentar já pedindo para implantar o plano de arborização. Depois, em 2021, né, fiz novamente esse pedido. Tive à frente da Secretaria de Meio Ambiente, quando a gente começou a fazer as reuniões do Conselho, a gente começou a fazer um estudo para que isso fosse implementado. E o que é o plano de arborização? Qual a ideia de se fazer um plano? O plano é qual? São árvores, como tem ali na frente do fórum, que um cadeirante não consegue passar? Por que existe um plano? Qual a ideia do plano? O plano, na verdade, é você plantar árvores, que o tronco dela normalmente não seja tão grosso, que as raízes, ao invés de crescer para o lado, elas cresçam para baixo, como é, por exemplo, o caso do ipê urbano, que é uma excelente árvore para a gente se plantar no perímetro urbano. Quer ver uma outra árvore que é muito boa a gente plantar em perímetro urbano? O ipê, né? O padre Fernando, na época, tirou todos os oitis. Foi até criticado porque talvez tenha sido cortado na época errada, porque foi na época em que as andorinhas estavam aqui e foi uma confusão, né, Zé Roque? Você lembra a quantidade de andorinha que tinha naqueles fios? Mas o padre Fernando foi, porque aqueles troncos estavam destruindo o pátio da igreja, estavam ocupando espaços onde os carros poderiam estacionar, e ali ele plantou a quaresmeira, que é uma árvore do tronco fino, a raiz, ela não cresce para os lados, ela cresce para baixo. Então, a ideia de se fazer um plano é justamente essa também. Porque a gente tem que pensar numa cidade no futuro. Quando a gente faz um plano pensando em quê? No futuro. Ninguém faz plano pensando no presente. Então, quando se faz um plano pensando a nível de futuro, é muito interessante que a gente tenha árvores que dê condições das pessoas trafegarem pela calçada. Os cadeirantes de São Gabriel da Palha, muitas vezes, não têm local para passar ali. Tem algumas calçadas que lá no PDM, lá atrás, lá no Código de Obras do nosso município, fizeram calçadas que não cabe uma cadeira de roda, né? Então, se você mantém a árvore ali, eu sou apaixonado pelo meio ambiente. Vocês sabem disso. Tanto é que eu fui autor de várias indicações pedindo para fazer um plano municipal de arborização. Mas o meu plano, pelo menos o meu plano, se eu fosse fazer um plano e botar em prática, lógico que não é do dia para a noite a gente sair cortando tudo. Eu acho que a gente pode ir plantando umas árvores, já em locais próximos a esse, no meio dessas 2 oiti, que é uma árvore que destrói calçada, a gente plantar uma no meio ali. Quando ela estiver num tamanho ideal, a gente ir eliminando essas árvores. Fazer um manejo. Mas assim, o plano tem que ser feito, o plano pode enquadrar tanto aquilo que você falou, que não sair cortando tudo agora, como aquilo que eu falei, planejar implantar árvores que
vão desenvolver junto com o crescimento urbano do nosso município, condicionando a construção de calçadas onde não destrua a passagem dos nossos cadeirantes. É apenas uma pontuação, não discordo do que você falou, mas eu acho que o plano ele tem que ser executado no sentido de a gente pensar no futuro e pensar em árvores que de fato não vão destruir nossas calçadas. Muito obrigado, é o meu ponto de vista. Eu coloco o projeto em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de lei substitutivo número 2, de autoria do vereador Fabiano Osh, que dá nova redação do projeto de lei 131, que dispõe sobre a reserva de vagas às pessoas negras, indígenas e com deficiências nos concursos públicos, processo seletivo no âmbito da administração pública direta e indireta do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Vereador Fabiano. Presidente, demais colegas, na verdade esse é um projeto de lei que só regulamenta uma lei federal no âmbito do município de São Gabriel da Palha. Isso já era uma exigência do Tribunal de Justiça, né? O Poder Executivo já devia ter feito isso, e então a gente está fazendo isso. Não que eu concorde com esse sistema, né? Porque eu acho que tem que ser um sistema bem discutido, bem avaliado. Eu acho que hoje a gente vive num país de oportunidade, e só não tem oportunidade para passar num concurso, só não tem oportunidade de transformação de vida aquela pessoa que não deseja transformar a sua vida, que não deseja mudar a sua vida, né? Então está aí o projeto, que é só mesmo uma adequação da lei municipal diante da exigência da lei federal que já existe. Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Moção número 51, de autoria do vereador Carlos Gabriel Canal Chagas, que apresenta voto de aplauso pela aposentadoria do servidor municipal Joaquim José Bono da Silva. Coloco em discussão. Em votação. Carlos Gabriel. Não apenas destacar a importância que o Joaquim teve para a história da Câmara Municipal. Muitas vezes, numa situação igual essa, a gente podia, né, todo mundo ter assinado, porque eu acho que é até uma homenagem maior ainda para ele, não desmerecendo a Vossa Excelência, Gabriel, que só a sua assinatura já vale por todos nós. Mas seria muito interessante para ele guardar esse documento de uma forma histórica, ter assinatura. Mas vamos fazer ele de forma física, a gente assina na caneta também, faz um quadro e entrega para ele, porque Joaquim merece demais. Obrigado, vereador Getúlio, muito bem lembrado. Eu acho que a Câmara Municipal pode fazer homenagem em nome de todos os vereadores. Se assim o Gabriel concordar, que é o autor do... Muito obrigado, Gabriel. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Moção de aplauso de autoria do vereador Leonardo Luiz Valbuza Bragato, que apresenta voto de aplauso ao Sicob, Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, pela celebração de 37 anos da agência São Gabriel da Palha. Coloco em discussão. O vereador Léo aqui também pediu para todos os vereadores assinar. Em nome da Câmara, fica aí a moção de aplauso ao Sicob. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Moção de aplauso do vereador Edson Luiz Couve, que apresenta voto de aplauso ao senhor Edivaldo Bianchi Júnior e Loriaderson de Jesus, pela realização do evento Rock in Rio, ocorrido no Rio de São José, em São Gabriel da Palha. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Moção de aplauso número 54, de autoria do vereador
Leonardo Luiz Valbuza Bragato, que apresenta voto de aplauso ao senhor Alex Koslop e à empresa Criativa e Agência de Publicidade pelos 19 anos de atuação profissional e 13 anos de fundação, contribuindo de forma notável para o desenvolvimento da comunicação e marketing e do empreendedorismo em São Gabriel da Palha. Coloco a moção em discussão, em votação. Moção aprovada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Projeto de lei complementar número 9, de autoria do Poder Executivo, que dispõe da alteração do artigo 20 da Lei Complementar Municipal número 44, 2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo do município de São Gabriel da Palha e das autarquias e fundações públicas municipais e da outras providências. Coloco o projeto em discussão, em votação. Pois não, Léo? Não. Altera o estatuto. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Com exceção do voto do vereador Léo Bragato. Projeto de lei 161, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar transferências. Aprovado em primeiro turno. A transferências a instituições privadas. O projeto também teve a emenda de número 44. Eu coloco a emenda em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Que autoriza o Poder Executivo a efetuar transferências a instituições privadas. Não, o projeto da lei de subvenções. Tá? Vocês têm aí a emenda? Não? Eu vou ler aqui como é que ficou. Isso. Eu vou ler aqui como é que ficou. Se só... Ah, pera aí que eu olhei no... Não, eu mandei pro... Eu consigo aqui fácil. Tá aqui, ó. Vamos lá, tá aqui. Porque eu tinha mandado... Aham, tá. Ficou da seguinte forma. A PAI, R$400 mil, né, de subvenção. Ano passado, o valor foi de 382 mil. O asilo, 390 mil. Ano passado foi 360 mil. Escola, família... Associação Promocional Escola Família Agrícola do Blei, 350 mil. Teve um aumento considerável em relação ao ano passado. Eu não me recordo aqui de cabeça quanto foi feito ano passado, mas a gente... 290? Então aumentou para 350. O Conselho Municipal de Segurança Pública de São Gabriel da Palha, e eu gostaria de... Joy, quando você mandar esse projeto para sanção, apenas retificasse o nome da associação, do Conselho Municipal nosso de Segurança Pública, que, se eu não me engano, é a Concep. E aqui está escrito Concep só. Aí eu te mandei no WhatsApp aí o nome correto, tá? Apenas para retificar. Mas era ano passado 40 mil e esse ano foi aumentado para 60 mil. ASCAT, ano passado era 412 e esse ano foi para 420. A Pages, que ano passado eu acho que o valor foi um pouco maior, mas eles, a partir desse ano, eles não estão mais pagando aluguel. Então, na verdade, a gente colocou o valor que, no caso, foi vindo do projeto original, que é o valor de 30 mil reais. E a associação Assopaz, que ano passado eu acho que foi 40 mil reais, esse ano está em 50 mil reais. Além disso, ano passado, a SOS Animais
no projeto que a gente aprovou foi de R$10 mil, e esse ano a gente está colocando aqui no projeto o valor de R$100 mil. E o Instituto de Saúde de Santo Antônio, o valor de R$50 mil. São essas as entidades que entraram subvenção. É porque o que acontece, Aguilar? Muitas dessas associações vão receber ainda emenda parlamentar de vereadores, emendas impositivas, né? Então, aqui é o valor da subvenção. É um contrato feito direto entre o Poder Executivo e a associação. Fora isso, tem o valor das emendas impositivas, né? É isso. Obrigado, vereador Getúlio. Eu coloco a emenda em votação. Emenda número 44. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Coloco o projeto 161 com a emenda 44 incorporada em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não, vou falar isso aqui agora. Projeto de lei 166, de autoria da mesa diretora, que altera a lei 3.184, de 1º de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e da outras providências. É o do Jake, motorista. Coloco o projeto em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de lei número 169, que concede verba de representação a procuradores do município de São Gabriel da Palha para assessoramento e representação judicial e extrajudicial das autarquias municipais, SGPrev, CASP e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Vereador Léo. Presidente, esse projeto é importante quanto para a Prefeitura e quanto para o Instituto, no meu ver, e no que eu conversei com os procuradores, e todos aí vão ganhar. A gente sabe do trabalho dos 3 procuradores efetivos, sabemos que eles fazem um trabalho... as decisões que eles muitas vezes têm que tomar não é fácil, né? Mas a gente aqui vai votar favorável, nós estaremos favorável ao projeto, mas dizendo aí da importância do trabalho desses servidores. Eles conhecem a maioria dos servidores da prefeitura, então fica mais fácil de um procurador desse dar uma decisão, né, como advogado, que ele é de formação e de cargo procurador. Então, assim, que nós possamos votar a favor, e eu penso que esse projeto ele teria que ter vindo antes aí, porque acaba ajudando o servidor, porque muitas vezes fica aquele monte de processo lá parado por falta de saber quem vai tomar a decisão para dar um parecer. Muito obrigado. Coloco vereador Fagner. Rapidamente, esse projeto ele tem já há algum tempo que está na casa, tá, Léo? A gente estudou ele com muita diligência, existiam algumas questões em relação à incorporação, valores e tal. Nós fomos a fundo, estudamos ele é um requisito também do Ministério Público, a indicação do próprio Ministério Público para que eles façam isso. Essas autarquias, elas têm umas limitações em relação a contratar quem as representa. E a Procuradoria também oficial, né, da Prefeitura não podia representar porque também não tinha essa situação específica regulada em lei. Então, esse projeto vem para remediar uma situação jurídica e permitir que as autarquias tenham essa representação da justiça. E ela é muito necessária, né? A gente sabe que não só o Instituto, mas, em especial, ultimamente, a CASP também tem passado por uma série de problemas legais e carece de uma representação forte em termos jurídicos. Basicamente é isso. Coloco o projeto em votação. Eu sei. Projeto aprovado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores para a sessão extraordinária que vai realizar-se a seguir. Solicito ao vereador Fabiano que novamente faça a leitura bíblica e solicito aos vereadores que assinem a lista de presença. Bom que o presidente pega a gente de surpresa, né? Não dá nem tempo de escolher um versículo e a gente abre a Bíblia em qualquer lugar. Vamos lá. Antes eu li Provérbios 12, agora eu vou ler Provérbios 13, para não ficar muito longe. O filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita a repreensão. Amém. Comunico que a ata da sessão será votada na próxima sessão ordinária. Vou suspender a sessão aqui por 10 minutos, até para o Joy tramitar aqui os processos. Hora de tomar um cafezinho aí. Por gentileza, assinar a lista de presença da extraordinária.
recomeçar aqui os nossos trabalhos. Projeto de Lei 176, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre... Não, Léo, não. Pode votar em bloco os outros, esse aqui não. Depois. Porque tem dois aqui que vai ser turno único. Aí depois você... Projeto de Lei 176, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a cessão de uso de bem imóvel pertencente ao município de São Gabriel da Palha ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Coloco o projeto em discussão, em votação. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de Lei 177, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover termo de cessão de uso de bem imóvel municipal. Trator. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de resolução número 12, que institui o recesso legislativo remunerado de fim de ano para todos os servidores da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e estabelece regras para sua concessão e manutenção dos serviços essenciais. Boa noite a todos novamente. Esse projeto ele trata de um pequeno recesso entre a véspera de Natal e o primeiro dia útil de todo ano, aquela semana que fica ali entre o Natal e o Ano Novo. Então, a nossa ideia é que o servidor da Câmara possa, nesse momento, estar com a família ou se planejar, né, para passar esses momentos ali no seio familiar. A gente sabe que é um momento específico no ano que praticamente não há movimento e o projeto prevê algumas pessoas ali, né, com plantão, com sobreaviso, para que qualquer situação o presidente também pode revogar, tá? Então, basicamente é isso. Assim, foi conferido com a Procuradoria, né, da Câmara. Nós tivemos ali algumas discussões sobre isso, legislação e tal, e instituímos esse pequeno recesso aí, que geralmente vai durar em torno de 4 a 5 dias, dependendo do ano. Basicamente, o projeto é apenas para os servidores e não para os vereadores. Não, só não descontaria, na verdade. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Ô, Léo, você me desculpa aí que eu te atropelei. Agora são os projetos de segundo turno. Vocês querem votar em bloco? Pode falar. Obrigado, presidente. É que o plenário é soberano, né? Então, se o senhor consultar todos aí, para que a gente vote aí todos os projetos conforme foi votado em primeiro turno, que seja repetida a mesma votação aí para segundo turno. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Você desculpa aí, porque tinha outros projetos aqui antes. Então, nós temos aqui o projeto de lei complementar número 9, número 161 e 166. Então, eu vou colocar os 3 projetos em votação, que vocês possam votar em blocos aí. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Obrigado a todos pela compreensão. Nada mais havendo, tratado, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 8 de dezembro, de acordo com o calendário de sessão ordinárias, podendo ter mais 2 extraordinárias. Obrigado a todos, boa noite a todos. Volto para suas casas aí com Deus. Fique com Deus.